A gente segue falando de energia elétrica, só que agora vamos olhar um pouquinho mais para as fontes energéticas. E quando eu falo nas fontes que geram eletricidade, o que vem primeiro na minha cabeça é o carvão. Como a gente acabou de mostrar para vocês, quase 40% da energia elétrica do mundo provém de carvão. Tanto o carvão mineral quanto o vegetal. O carvão mineral é uma rocha, é algo geológico formado em milhões de anos. O carvão vegetal é produzido com maior velocidade. O carvão vegetal provém da vegetação, é o ser humano que produz. Claro que o carvão mineral tem muito mais peso, ele tem muito mais importância dentro disso, mas o vegetal também pode ser utilizado. A principal função do carvão no mundo é exatamente essa: gerar eletricidade. Se você for olhar na matriz elétrica dos países, a maior parte dos países tem como principal gerador de eletricidade o carvão mineral. E o preço, além de ser baixo, como a gente falou lá na aula de matriz energética faz um certo tempo, é um preço relativamente estável. Teve uma certa evolução em 2012, 2013, mas depois caiu. Então não é um preço tão volátil quanto o preço do petróleo, que de repente explode e depois despenca. Então o carvão tem essa vantagem econômica. É barato e o preço não varia muito. Mas além do carvão, a gente sabe que o gás natural tem um peso enorme na geração de energia elétrica. E o gás natural tem muitas vantagens. Ele é mais leve no sentido de ser muito mais fácil de ser transportado do que o carvão ou o petróleo. Ele é menos inflamável. Isso daí é algo que pode ser útil, porque diminui a possibilidade de acidentes. E ele emite menos gás de efeito estufa, que é principalmente o CO2, e enxofre. Enxofre que acaba causando depois a poluição atmosférica. Então o gás natural ele tem essa vantagem ambiental. Tá? São as termoelétricas do mundo que vão queimar principalmente carvão e gás. E quando eu falo dessas usinas termoelétricas, eu falo da geração de energia elétrica térmica. E está ali do lado um gráfico para te mostrar que a China está disparada na frente, Estados Unidos e Índia também estão ali na sequência. Foi o que a gente mostrou no vídeo anterior. China, Estados Unidos e Índia, os maiores produtores de energia elétrica do mundo. E como a maior parte da energia elétrica vem por queima, eu acho que é natural os três estarem aqui em primeiro lugar também. O Brasil é o 25º produtor de energia elétrica vinda de usina térmica. Não é a tradição brasileira, você já sabe disso. A tradição brasileira é produzir eletricidade a partir de outra fonte. Qual outra fonte? Hidrelétrica. Já vou te mostrar aqui uma tabela. A capacidade de geração hidrelétrica dos países. Capacidade significa o que pode ser produzido, o que não necessariamente é. Mas, mesmo que eu fale isso, me impressiona demais a China. A China tem uma capacidade muito acima dos demais. O Brasil aparece entre os 6 primeiros. O Japão aparece ali porque o relevo japonês auxilia bastante, né, nessa capacidade, já que tem muita queda d'água. E os outros países, fora o Japão, são todos países de grande dimensão. Os grandes países do mundo que têm um pouco de água vão ter aí muitas quedas d'água, vão ter muita capacidade. A China é disparada. Quando eu falo em capacidade hidrelétrica, o aluno pensa que Brasil é o primeiro. Não é, é a China. E aí começa aquela rivalidade. Porque a gente aceita perder da China em tudo. Mas quando se fala em hidrelétrica, entra esse rolo aqui. A maior usina hidrelétrica do planeta em capacidade, Três Gargantas. 22,5 gigawatts de capacidade. Só para que você tenha uma noção, tá? Só a capacidade de Três Gargantas dá mais ou menos 1/4 de toda a capacidade brasileira. Mas a gente também tem Itaipu, que fica entre Brasil e Paraguai, e tem uma capacidade de 14 gigawatts. Itaipu, você sabe, era a maior do mundo em capacidade, foi ultrapassada por Três Gargantas há alguns anos. Então, se um dia te perguntarem qual é a maior usina do mundo, você vai falar Três Gargantas. Mas há controvérsias. Por quê? Porque existe uma outra coisa chamada geração. Capacidade é uma coisa, gerar é outra.
Repare que em geração a China também é a primeira. Mas o Canadá dá um salto, ou seja, o Canadá mostra que sabe usar a capacidade de produzir muito, o Brasil também. E quando eu comparo de novo Três Gargantas e Itaipu, olha que dado interessante. Três Gargantas em 2019 conseguiu produzir um pouco mais que Itaipu. Um pouco não, né? Eu exagerei. Na verdade, 16 terawatts hora é bastante, mas a diferença não é tão grande. Então, no ano passado, Três Gargantas realmente produziu mais que Itaipu. Só que se eu olhar o recorde histórico de Três Gargantas e Itaipu, que está ali à sua esquerda, Itaipu ainda detém o recorde mundial de maior geração num ano entre as hidrelétricas do mundo. Conseguiu gerar um pouquinho mais do que o recorde de Três Gargantas. Como que eu justifico isso? Itaipu geralmente tem água o ano todo. Itaipu tem tanta água que de vez em quando tem que jogar água fora. Ano passado foi um ano um pouco atípico. Realmente Itaipu produziu menos do que geralmente produzia. Mas repare que Itaipu, mesmo tendo menos capacidade, ela conseguiu produzir mais do que Três Gargantas lá em 2016. Mas vamos seguir em frente o nosso comparativo entre Três Gargantas e Itaipu. Então a recordista mundial de geração é Itaipu. Se eu observar tudo que Três Gargantas produziu desde que foi inaugurada lá em 2006, dá 1,3 mil terawatt-hora. Se eu observar tudo que Itaipu produziu desde os anos 80, quando foi inaugurada, Itaipu produziu o dobro do que Três Gargantas. Então Itaipu, na sua história, conseguiu produzir mais energia do que Três Gargantas. Claro que Três Gargantas vai continuar produzindo cada vez mais. Quem sabe lá no futuro Três Gargantas bata Itaipu nesse aspecto. Olha mais um comparativo interessante entre Três Gargantas e Itaipu. Potência por lago. Três Gargantas tem um lago menor do que Itaipu, então Três Gargantas consegue gerar um pouco mais de energia por área alagada do que Itaipu. Então, nesse aspecto, Três Gargantas acaba sendo menos danosa em termos ambientais. E Três Gargantas também tem uma função importante no Rio Azul, que é o Yangtze. Três Gargantas ajuda a regular um pouco da água que passa pelo rio e diminui o volume de enchentes que ocorre depois. Depois é o ajusante, né? Por fim, a última comparação entre Três Gargantas e Itaipu. A altura da barragem. Itaipu tem uma altura um pouco maior. Então Itaipu bate Três Gargantas em alguns aspectos. A altura de barragem tem usina nos Estados Unidos que é maior. Não sei se vale a pena. O legal é saber que Três Gargantas tem muito mais capacidade que Itaipu, mas Itaipu geralmente consegue produzir mais porque tem mais água disponível. Tá? Chega de falar de hidrelétrica, a gente sabe que existem outras fontes de energia elétrica no mundo e a nuclear é aquela que mais chama atenção, é a mais polêmica, vamos dizer assim, né? Eu posso gerar energia nuclear através da fissão nuclear, da quebra de um núcleo. Você tem um combustível que é o urânio e é o urânio 235. Na natureza existem as duas variantes, o 235 e o 238. O 235 aparece em menor quantidade. Se você consegue aumentar a quantidade de 235 numa amostra de urânio, você produziu o tal do enriquecimento. Então, na verdade, o combustível que vai numa usina nuclear é o urânio enriquecido, que tem um pouquinho mais do que 235 do que a média. Todas as usinas nucleares do mundo funcionam nessa base. Quando se quebra o núcleo, se libera uma energia impressionante em forma de calor, e esse calor depois acaba aquecendo uma caldeira, essa caldeira gera vapor e esse vapor é convertido em eletricidade a partir do seu movimento. É o princípio de uma usina térmica. Tanto que tem gente que chama de usina termonuclear. Ela é igual à térmica, a diferença é que o aquecimento dela não é por queima de um combustível, é por quebra de um núcleo. Mas existe também a possibilidade de se gerar energia através da fusão. Se fundindo núcleos, aqui você está vendo isótopos do hidrogênio, e se você faz um negócio desse, você libera uma energia impressionante. Uma energia tão impressionante que é o que o Sol faz.
Europeus estão tentando desenvolver essa tecnologia. Quando que isso sai? Não faço a menor ideia. Eu sei que quando sair essa energia, quando sair a possibilidade de se controlar essa energia e produzir uma usina assim, é energia demais, tá? Senhores, geração nuclear. Os países que mais geram eletricidade a partir de usinas nucleares. Esse ranking é legal, esse ranking é interessante. O país que mais gera é Estados Unidos. Muito. França, um país que tem um peso muito grande de energia nuclear na sua matriz. China, nem tanto. China está em terceiro, mas, poxa, em qualquer ranking a China está entre os primeiros. Repare que a China queima muito mais carvão ou gás para produzir eletricidade. A Rússia também está bem nesse ranking. E a Coreia do Sul é mais um destaque. Coreia do Sul que tem tecnologia nuclear de enriquecimento para gerar eletricidade. Ao contrário da Coreia do Norte, que tem uma tecnologia nuclear para a produção de armamento. O Brasil gera pouco, menos de 1% da energia nuclear do mundo. Vamos lembrar algumas características. Se alguém te fizer uma questão escrita, você vai colocar aqui. A vantagem da usina nuclear é que ela emite menos CO2, porque não tem queima de nada, então não emite CO2. Mas ao mesmo tempo existe o lixo nuclear, os rejeitos, o urânio utilizado posteriormente, ele tem radioatividade, e isso aí dá um trabalho desgraçado. Antigamente se jogava esse resíduo no oceano. Campanha ambiental contra isso se proibiu. Hoje o ideal é se enterrar isso com concreto, com metal. A verdade é que é um lixo horroroso e que demora centenas de anos para diminuir sua radiação. Isso é um problema seríssimo. As pessoas às vezes nem discutem isso. Dá para se desenvolver armamento nuclear a partir do domínio da tecnologia de enriquecimento de urânio. Quem enriquece urânio para geração de eletricidade pode evoluir mais e enriquecê-lo mais ainda para gerar uma bomba nuclear. Então existe uma preocupação muito grande dos países que detêm essa tecnologia. O Brasil detém essa tecnologia, o Brasil enriquece urânio e existe uma preocupação. A preocupação da Agência Internacional de Energia Atômica. Ah, professor, mas essas características aí eu já sabia. Claro. Será que foram elas que ajudaram a explicar a queda da participação da energia nuclear no mundo? Não. O que ajuda a explicar são os desastres. E vamos ser sinceros, né? Não dá para chamar isso de acidente, isso é desastre. Three Miles Island, Estados Unidos. 1979, um pequeno vazamento de uma usina que fica numa ilha, dá para ver aqui a imagem. Isso daí foi o maior acidente nuclear da história dos Estados Unidos. Isso deixou os americanos um pouco tensos em relação à energia nuclear. Mas é um acidente que nem se fala tanto. 1986, Chernobyl, Ucrânia, antiga União Soviética. O acidente nuclear mais famoso da história. Explosão da usina. A usina se aqueceu, não houve como resfriar as caldeiras e houve explosão. Tá vendo aqui? Detonou mesmo. Isso daí liberou radiação para praticamente toda a Europa. Isso liberou muita radiação para o vizinho Belarus, que na época era parte da União Soviética, hoje é um país independente, já que essa usina fica na Ucrânia, mas muito próxima a Belarus. Isso foi um pavor, uma tragédia. Uma tragédia tão grande que a região teve que ser desocupada, se criou um sarcófago no entorno disso, para diminuir a emissão de radiação dessa usina explodida. E agora, há pouco, vocês devem ter visto, é uma série na TV paga sobre Chernobyl. Ano passado a FUVEST até fez uma questão bem simplesinha sobre isso. E refizeram o sarcófago. Fizeram um novo sarcófago. Uma das maiores estruturas construídas no planeta Terra. Enorme, gigantesco, cobrindo a usina. De metal para evitar a saída da radiação. Porque o sarcófago antigo já estava entrando em decomposição. Isso aqui é um acidente pavoroso. Sabe-se lá o número de mortos devido a isso? Porque a radiação foi afetando a vida das pessoas por anos e anos. E por fim, 2011, Fukushima, Japão, uma usina nuclear que ficava no litoral do Japão
e que teve um vazamento de radiação. Como eu disse a vocês, uma área litorânea, e essa radiação que vazou tem origem num terremoto e num tsunami que atingiu o litoral norte do Japão. Com esse terremoto houve comprometimento da estrutura da usina e o vazamento. Esse acidente você conhece, esse acidente ficou bem falado nos últimos anos. Por que é legal saber desses acidentes? Porque quando você observa a expansão da energia nuclear no mundo, num gráfico, tem tudo a ver com eles. Eu quero que você repare o começo do gráfico. 1970, praticamente não se produzia energia nuclear em nenhuma região do mundo. Os anos 70 mostram um avanço dessa energia, especialmente na América do Norte, leia-se Estados Unidos, até mais ou menos os anos 80. Eu coloquei 3 setas indicando exatamente os 3 anos em que aconteceram esses 3 acidentes. O primeiro acidente de 1979 nos Estados Unidos não chamou tanto atenção, tanto que a energia nuclear continuou se expandindo. A segunda seta, 1986, Chernobyl. Você fala, pô, professor, mas depois da seta eu vejo aqui que o gráfico continua expandindo. Na Europa, não. No verde de cima, não. Repare que a produção de energia nuclear na Europa, ela se mantém. Na América do Norte, na Ásia, se expande. Agora, a última seta que está apontando para 2011, ela é bem chamativa. Porque naquele momento você vê que realmente teve uma queda na geração de energia nuclear no mundo e ainda não voltou ao nível anterior. E essa queda, ela é muito pronunciada na Ásia. Você repara a barrinha azul clara que está lá embaixo, teve uma queda brutal. O Japão praticamente parou de produzir energia nuclear em 2012. Voltou a produzir um pouco, mas praticamente parou. Então, do acidente de Fukushima para cá, é como se a energia nuclear tivesse sido condenada mesmo. A maior parte dos países não gostaria de manter produção de energia nuclear. Tem outras fontes muito mais interessantes no mundo, a verdade é essa. Fontes alternativas. Fontes renováveis alternativas. Essas são as 4 principais: eólica, solar, marítima e geotérmica. Tem gente que aponta como fonte alternativa também o etanol e o biodiesel, que são os biocombustíveis. Não tem nada de errado nisso, mas quando eu penso em geração de energia elétrica, aí não faz muito sentido falar em etanol e biodiesel. Etanol e biodiesel são mais interessantes para transportes. Tá? Vamos dar uma olhada aqui num dado. Geração de energia elétrica por fontes alternativas. O campeão mundial se chama China. O segundo colocado ali na cola, Estados Unidos. E a Alemanha, que tradicionalmente desenvolve novas tecnologias, ela é a terceira. Se eu desse essa aula uns 10 anos atrás, a Alemanha provavelmente seria a primeira. Mas nessa década houve uma corrida por fontes alternativas e os Estados Unidos e a China, que são desesperados por energia, deram um belo de um salto. Repara que a posição do Brasil é boa. O Brasil é o 6º maior produtor de energia elétrica por fonte alternativa. Bom, quase 5%. Quase 5 não, exagerei. 4,5% da energia no mundo. Tudo bem, gente? Então, 4 fontes principais. Vamos tirar os biocombustíveis daqui, porque a gente já falou deles antes. Pessoal, esse gráfico ele mostra a evolução da capacidade. Lembra que capacidade é o que se pode produzir. E o salto é bem impressionante, né? Chama bastante atenção aí nessa última década. A energia oceânica com a cor azul praticamente não aparece. Então repara que ela ainda está desprezível. Quem sabe daqui a 1, 2, 3 décadas ela ganha força. A energia geotérmica, que tem a ver com o aquecimento do interior da Terra, também não aparece com muita força não, ela aparece no topo. Quem chama de mais atenção é a energia solar e eólica. E quando eu olho para a energia solar e eólica, esse acréscimo que é impressionante, sei lá quantos por cento deu de acréscimo em uma década, eu vejo que tem mais capacidade solar do que eólica. E também vamos ser sinceros, né? Tem sol demais por aí, dá para captar sol na sua casa. Você pode simplesmente colocar um painel solar em cima, captar energia e transformar em eletricidade. Só que agora eu vou te mostrar um outro gráfico, que é o gráfico
de geração. Lembra que eu te falei que capacidade é uma coisa, geração é outra. Em termos de geração, a eólica vence a solar. Desde a década passada, a energia eólica veio se expandindo numa velocidade impressionante. Energia eólica, eu nem sei mais se eu posso chamar de alternativa, porque tem país que tem muito peso dela já. E ela ganhou muito espaço. A solar, nem tanto. A solar está ganhando espaço agora. Eu posso te garantir que nos próximos 5 anos vai ter uma expansão impressionante da solar. Mas quem já se expandiu muito foi a eólica. Então coloquei aqui o dado. Mais capacidade de solar, mas quem está gerando mais, quem é mais realidade hoje é a eólica. E essas duas fontes são as principais alternativas. Vou fazer um comparativo rápido entre a geração de energia elétrica a partir de fonte solar e da geração de energia elétrica a partir de fonte eólica. Olha o primeiro dado aqui, energia solar. O mundo conseguiu 584 unidades em terawatt-hora de geração de energia solar. O primeiro colocado bem à frente dos demais é a China, os Estados Unidos aparecem ali em segundo, então já é uma fonte energética importante, porque esses dois, eles quando estão em primeiro lugar, é porque essa fonte já está se popularizando. A Alemanha está ali em quarto, a Alemanha é tradicional em desenvolver novas fontes, então a Alemanha ainda está bem no ranking. 584 terawatts-hora. Vamos dar uma olhadinha agora na energia eólica. Olha o mundo ali embaixo, 1.270 terawatts-hora. Então, um pouco mais que o dobro. Como eu disse a vocês, a energia eólica ela é muito mais realidade do que a solar. O ranking é muito parecido. China em primeiro, Estados Unidos em segundo, a Alemanha aparecendo com força, o Japão também. Índia, quando se fala em geração de energia elétrica, a Índia precisa. A Índia está se industrializando bastante também. E o Brasil, em termos de eólica, ele está bonito. Ele está bem. Ele tem uma participação razoável. Ele é o 7º maior do mundo. Na energia solar, o Brasil é quase que desprezível, mas em termos de eólica, o nosso parque eólico se expandiu bastante. Tá bom? Para a gente fechar esse negócio, as duas outras fontes alternativas, a oceânica e a geotérmica. Energia oceânica vem de onda, vem principalmente de maré, alguns chamam de maré motriz, vem também de salinidade e de temperatura. Mas isso é futuro, daqui a 2, 3 décadas, quem sabe o ser humano aproveite melhor essa energia. O que é realidade hoje, embora em pequena escala, é a geotérmica, que tem muito a ver com a atividade geológica. O aquecimento interno da Terra tem a ver com vulcanismo. Então, em regiões onde você tem instabilidade geológica, é possível se adquirir calor do interior da Terra e se gerar energia elétrica a partir disso. Professor, mas onde que se faz isso aí? Quando eu falo na energia oceânica, que é quase desprezível hoje no mundo, tem só 2 países que produzem alguma coisa. Coreia do Sul e França. É mais curiosidade. Agora, quando eu falo em geotérmica, os países que estão principalmente no entorno do chamado Anel de Fogo do Pacífico, que é o caso dos Estados Unidos, de Filipinas e de Indonésia, que são os 3 maiores produtores dessa energia, eles vão aparecer com mais força. Tem México também, tem outros países aí que ficam nesse entorno do Pacífico. Fora desse Anel de Fogo do Pacífico, também existem outras áreas geológicas do mundo onde você tem instabilidade, como por exemplo no sul da Europa, é o caso da Itália, na região da dorsal mesoatlântica, que é o caso da Islândia. A Islândia é um vulcão. E o Quênia fica naquela área mais elevada da África, onde você tem a região de afastamento entre o chifre africano e o resto da África. Também é uma região de tensão geológica. Pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês sobre fontes energéticas. Falei bastante, né? Muita coisa para se falar. E semana que vem a gente está de volta para falar sobre energia elétrica, especificamente no Brasil. Valeu, até a próxima!